A paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Conexão Arva. Hoje nós vamos iniciar a nossa nova série Minutos com Arva, onde nós vamos fazer pausas nos nossos dias, nas nossas rotinas e vamos ter esse minuto precioso com o nosso Pai, que é muito importante para tanto nos direcionar, nos nutrir ou realmente nos dar um descanso e um conforto, aquilo que somente o Pai consegue nos proporcionar. Hoje, nesse primeiro episódio, eu quero compartilhar com vocês algo que eu vivi este final de semana. Esse final de semana foi Dia dos Pais e eu havia preparado um vídeo para postar na série Filha, bem na sexta-feira. Só que desde quinta-feira meu celular ficou uma loucura e não conseguiu mais trabalhar. O celular é novo, gente, a gente comprou ele em junho. Ele tem, se eu não me engano, 500 GB de memória e eu ainda comprei 2 terabytes do Google, né? Da memória do Google. Então o meu celular não é de travar, ele não é de ter problemas em edição, em nada. Ele é muito bom, na verdade, eu até louvo a Deus por ter me dado ele. Só que louvo a Deus e ao meu marido, né, que também tá trabalhando para prover pra gente. Só que desde quinta-feira ele começou com uns probleminhas e eu não tô conseguindo executar alguns serviços. Não estava, hoje já tá tudo normal. Não estava conseguindo executar alguns serviços, algumas coisas que eu tinha, que eu auxilio a minha irmã, algumas coisas que eu sirvo na igreja, na mídia da igreja, no meu canal, gravação de vídeo. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, Senhor Jesus? No momento em que eu me posicionei e comecei a fazer aquilo que Deus havia me pedido e tomei as iniciativas e fui pra cima finalmente, começou a dar tudo errado e eu comecei a ficar angustiada neste final de semana, porque já era sábado, não tinha postado a série, não estava conseguindo fazer vídeo nenhum para a igreja, Malemar estava conseguindo editar algumas fotos. O que acontece? Eu me vi triste, decepcionada e frustrada. E eu acordei assim no domingo, pleno Dia dos Pais. Recebi algumas notícias que acabaram me abalando ali, uns sustinhos, mas nada muito assim, alguns sustos apenas. E eu comecei a questionar a Deus. Eu falei, meu Deus, a chorar, chorei pro meu marido, ele orou comigo e comecei a questionar, Senhor, mas agora que eu decidi cumprir aquilo que o Senhor falou pra mim, de repente começou, esse final de semana que eu tinha planejado tantas coisas, começou a se frustrar tudo. O nenê não ficou bem, e aí ele tava meio enjoadinho, eu tava preocupada com ele. Nossa, diversas circunstâncias foi acontecendo. E eu comecei a olhar assim e falar, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. E aí eu me recordo da gente estar voltando de carro. E eu parece que Deus falou assim, sabe, no caminho, eu olhando a paisagem, aquele pôr do sol lindo. E eu olhei e pensei, meu Deus, o Senhor não perdeu o controle. Nada daquilo que eu havia planejado ou criado uma certa expectativa aconteceu. Mas nenhum plano do Senhor foi frustrado. Se o Senhor não permitiu, amém. Se o Senhor não quis, amém. E aí, Deus me lembrou de um acontecimento que eu tive na quarta-feira, em um chá da tarde com as mulheres, e uma palavra foi lançada ao nosso encontro. E eu vou ler ela com vocês, tá bom? Ela se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Olha só o título, nessa versão aqui que eu utilizo a King James. Ela vai falar, Jesus domina as circunstâncias. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Jesus dormia. Então seus discípulos
discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens, maravilhados, exclamaram: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bom, ao ver o meu final de semana todo saindo do controle, eu parei de olhar para as coisas boas, para Jesus ali no barco, para as coisas boas que estavam acontecendo no final de semana, e comecei a olhar para a tempestade, olhar somente para as ondas, para o vento, para os trovões, para toda aquela tempestade que estava quase afundando meu barquinho. E eu comecei a me deixar a ser levada por aquela tempestade. Ali no carro, Deus falou: eu fiz você viver aquilo que você aprendeu quarta-feira, para ver se você tinha aprendido realmente. E sinceramente, quando eu vi tudo aquilo que eu deixei de crer, de olhar e de agradecer a Deus pelo que eu estava vivendo e aproveitar, e eu não consegui aproveitar 100% de tudo aquilo que Deus proporcionou para mim no final de semana, eu me entristeci realmente e pedi perdão a Deus. Falei: Deus, me perdoa, porque mesmo diante de tudo saindo fora do controle, eu não podia fazer nada, mas eu tinha que ter o entendimento e eu tinha que crer que o Senhor estava no controle acima de tudo. Eu tentei lutar com o meu celular, eu tentei lutar com as circunstâncias, fiquei chateada, não aproveitei a festa, não aproveitei o momento em família e acabei o quê? Perdendo o principal, que era a comunhão, o amor, o momento que eu estava vivendo. Ali, os discípulos se colocaram no barco, assim como eu havia me posicionado. Eu me posicionei. Jesus, ele não falou que chegando do outro lado seria um mar de maravilhas, só de bonanças e tranquilidades. Mas as tempestades virão. Deus, em um final de semana, me proporcionou a experiência que os discípulos viveram, para mostrar que às vezes as circunstâncias não vão ser boas, às vezes vão ser contrárias do que Deus havia falado, mas o cumprimento do final acontecerá. Hoje a maior prova viva é que eu estou gravando esse vídeo e você está assistindo, e aconteceu tudo bem, para a honra e glória do Senhor. Final de semana, o celular não estava nem sequer funcionando. Hoje, aprove Deus que está. Mas Deus perdeu o controle? O final de semana hoje? Não, ele sempre esteve no controle. O que eu quero falar com vocês hoje é que não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, às vezes são circunstâncias ruins que nos entristecem, nos decepcionam, tiram todas as nossas expectativas e nos frustram. E doem, não é fácil. Não é fácil ver tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você está construindo, e muita coisa que envolve, que nem o meu ego, o meu nome, eu estar servindo na igreja, eu estar fazendo o meu canal, eu estar ajudando a minha irmã, tudo que envolvia o meu eu. Mas Deus não perdeu o controle, mesmo quando eu já não era mais. E é isso, eu às vezes não vou ser o suficiente. Se eu não tiver a Cristo, se eu não tiver a Deus no meu barco, somente eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir fazer. O nosso maior ensinamento hoje, e eu quero deixar para vocês primeiro, não importa as circunstâncias, continuem, não percam a esperança e não fiquem olhando apenas para as coisas que faltam ou para as coisas que estão acontecendo de ruim, mas olhem também para as coisas boas. Segundo, Deus, ele nunca perdeu o controle da situação e tudo que seja feito para a honra e glória do seu nome. E ele tem sempre o melhor para nós, a gente só tem que confiar. E terceiro é que não importa o que aconteça, Jesus, ele tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Então, no momento certo, ele vai apaziguar a tempestade e tudo acontecerá e fluirá segundo a vontade do Senhor. Ele não perdeu o controle da sua situação, ele não perdeu o controle da sua casa, ele não perdeu o controle da sua vida. Em momento nenhum ele perdeu o controle. Basta você crer. Creia que Deus é contigo, está com você no barco, e não tire os olhos dele. No momento em que a gente olha a tempestade, a gente teme, fica com medo, se frustra, entristece, fica irada, porque eu também fiquei irada. Só que voltemos os nossos olhos para
o principal motivo dos nossos dias: Jesus. Jesus é o principal motivo que a gente vive hoje. E ele tem que ser o nosso grande amor e o motivo que nos faz acordar, nos faz levantar e executar tudo. Que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do nome de Jesus. E aí a vida não fica mais pesada, a vida não fica mais triste, a vida não fica mais com aquele peso de que por que eu estou fazendo isso, qual é o sentido disso, qual é o sentido daquilo. Tudo fica mais leve. Porque Jesus Cristo mesmo vai dizer que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então que hoje você possa encontrar descanso, olhar para Jesus no meio da tempestade, mesmo que a tempestade não cesse. Guarda o seu coração, não faça que nem eu não vai murmurar, pelo amor de Jesus. Não. Guarda o seu coração e a sua boca e glorifique o nome do Senhor. Amém? E esse foi o nosso Minutos com Ahava, onde Deus pôde falar com a gente por meio dessas experiências que nós vivemos. Esse é o Evangelho. Nós vivemos ele. E a gente tem que estar com os olhares atentos, os ouvidos atentos para a voz do Senhor nos nossos dias. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.